Então, dando prosseguimento, aí a gente vem agora falando um pouco sobre algumas empresas também da Europa. Por exemplo, a Benelux, né, que é Bélgica, Holanda e Luxemburgo, tá ok? Então, esses três pequenos países que se localizam, né, na desembocadura do rio Reno, perto da qual o porto de Rotterdam, né? Além disso, a fonte de concentração populacional foi o fator decisivo, né, para abrigar um grande número industrial, que se valeu de ricas reservas também de carvão e de minério de ferro, além dos fatores de recursos também, né, financeiros de culpa holandês. Então, também faz grande importância, né, esse rio para esses três países, né, que através dele também foi que ocorreu essa grande industrialização. Tá, ok? Então eles têm um grande parque industrial, né, reservas de carvão, ferro e petróleo. Também é muito importante esses três itens para que uma indústria consiga, né, se desenvolver. E é claro que isso tem que ter, né, no caso, capital financeiro. Sem capital financeiro não é, não é possível, né, uma indústria se desenvolver. Aí tem os países nórdicos, né, Suécia, Noruega e Finlândia. Então, desenvolveram um grande parque industrial, né, baseado na exploração das ricas de reservas, né, tanto de minério de ferro e também pelo potencial hidráulico dos Alpes, né, escandinavos. Outro recurso natural, como a madeira, também impulsionaram, né, a industrialização dos países, né, esses três países. Entre os principais setores industriais, né, da região destacam-se a mecânica pesada e a navegação e a petroquímica. Então, né, são países também, né, pela questão também do clima, teve uma certa dificuldade para se industrializar, mas eles acabaram utilizando né, vamos dizer, esse fator, né, para dizer, né, até mesmo, né, para outros países que é possível sim, né, ter uma industrialização apesar do tipo de clima que existe na época. Okay? É claro que o clima frio ele não é durante todo, vamos dizer, o ano inteiro, né, existe também, né, a época do clima, vamos dizer, a estação do ano, né, de verão, mas o inverno também é muito rigoroso nesses, né, nesses três países, porque estão, né, basicamente corta também, né, o Círculo Polar Ártico. E isso acaba, né, dificultando as indústrias se desenvolverem. Mas é possível, tá ok? Nada é difícil, né? Então aí temos aí, né, também um dos países que não se localiza na Europa, mas é um país que se industrializou pesadamente, né, se desenvolveu, fez o dever de casa e acabou, né, no caso, sendo a maior potência industrial, econômica atualmente, né, apesar de já ter alguns indícios que possa ser que ele perca, né, essa fama, né, essa primeira economia mundial para a China, tá ok? Mas até então, né, os Estados Unidos ainda desaponta como a principal economia mundial, tá ok? Então, né, apesar, né, de ter sido uma colônia inglesa, os Estados Unidos também ele participou da chamada industrialização clássica, né? Então, a colonização de enraizamento, né, de povoamento que ocorreu naquela época, né, não foi de exploração, e sim de povoamento da Nova Inglaterra, permitiu o desenvolvimento de um precoce, né, mercado industrial que existia, comercial não, consumidor, desculpa, né, que estimulou o surgimento das primeiras indústrias ainda no final do século XVIII, tá ok? Então vamos lá, né? E quais foram os fatores, né, que fizeram com que os Estados Unidos se desenvolvesse, né, mais rapidamente, tá ok? Então aí, se localiza basicamente, né, no caso, no cinturão industrial, que é perto ali dos Grandes Lagos, que faz uma fronteira também com o Canadá.
Então, e eles têm um grande mercado consumidor, desculpa, um grande parque industrial, tá ok? Então, esse vocês têm que gravar, pessoal. Quais são os fatores que fizeram os Estados Unidos, né, se desenvolver mais rapidamente? Né? Primeiramente, foi o mercado consumidor, né, representado pelos imigrantes e pelos seus descendentes. Né? Então, basicamente, descendentes dos países ingleses. Tá ok? Um porto também, né, de Nova York, porto de entrada de imigrantes europeus que chegaram, né, em grande número lá no século XIX, século XX, também foi muito importante. Tem os recursos naturais, né, no caso carvão mineral, perto dos Montes Apalaches, minério de ferro, que é do platô dos Grandes Lagos, e além também da enorme disponibilidade de água que existe. Então, né, foi muito importante. E a navegabilidade do Rio Hudson, né, intensamente pela construção de canais e ecluses também, né, que permitiu que sua complexa integração do Rio São Lourenço e os Grandes Lagos. Né. Então essas obras originaram uma estratégia hidrovia que interliga a cidade de Nova York, banhada pelo próprio Rio Hudson, a cidade de Chicago, né, localizada à margem do Rio Michigan. Tá ok? Então interliga duas grandes cidades muito importantes para os Estados Unidos, que é Nova York, que é o berço também financeiro dos Estados Unidos, né, onde se localizam as grandes indústrias não, né, mas os grandes centros comerciais, os escritórios, vamos dizer, tá ok? E também Chicago, que também acaba sendo também importante, não tanto como Nova York, mas ainda assim é, tá ok? Existe também, vou falar posteriormente quais são, no caso, os setores, pessoal.